Boa noite a todos. Eu acho que vocês já devem ter se assustado ao ler o título, dessa mensagem. Mas no decorrer do nosso diálogo, vocês vão compreender o porquê desse título. Hoje eu vou dar continuidade à série que nós temos refletido, Conforme a Cruz. Mas antes de entrar na mensagem, eu preciso esclarecer dois conceitos que nós iremos trabalhar nesta noite. O primeiro conceito da Trindade. Nós cristãos cremos no único Deus. Contudo, nosso Deus, ele é composto de três pessoas distintas, da mesma essência, da mesma substância. Portanto, cremos em um só Deus. Outro conceito que eu gostaria de esclarecer para melhor entendimento dessa mensagem é o conceito da dança. Os hebreus têm a dança como uma expressão de adoração a Deus. A dança, ela é um movimento da vida. E nós percebemos a dança na natureza. Eu vou apenas citar um ou dois exemplos, mas você percebe a dança nos cardumes, nos mares se movendo, a vida se movendo. Essa é a dança. Você percebe a dança quando aquela brisa suave bate sobre o campo e você percebe os girassóis dançando à direita e à esquerda conforme o vento bate. Essa é a dança. E os hebreus entendiam que essa expressão de vida, deste movimento, deveria então ser direcionado ao autor da vida. Por isso, a dança sempre foi considerada uma expressão de adoração. E nós encontramos textos como o de Miriam, após atravessar o Mar Vermelho, tocando o tamborim e dançando ao Senhor. Nós encontramos Davi, que quando a arca era levada para Jerusalém, Davi ia diante da arca e diz que dançando ao Senhor. Bom, dito esses dois conceitos, esclarecido isto, eu gostaria então de dizer para vocês que o nosso objetivo hoje, por meio dessa mensagem, é poder apresentar o elo que existe entre Jesus, a cruz e a redenção da humanidade. Para que nós possamos compreender melhor este elo, eu quero chamar vocês, eu quero convidar vocês a ir comigo para uma viagem no tempo. Nós vamos para um tempo fora do tempo. Agora vocês já acham, esse cara pirou mesmo, né? Ele já veio aqui dançando com Deus, agora quer ir para um tempo inexistente. Quando nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e você pode depois fazer essa leitura na sua casa, diz assim: no princípio criou Deus céus e terra. Quando Deus criou? No princípio. Então eu quero chamar você hoje para nós irmos para Gênesis -1. Nós vamos para um período de tempo antes do princípio. Entenderam? O que existia antes do princípio? Se Deus ainda não havia criado a terra, Deus ainda não havia criado os luminares, Deus ainda não havia criado o sol, a lua. O que existia? Somente Deus. Então, antes do princípio, antes de Deus criar os seres angelicais, antes de Deus criar qualquer coisa, só existia Deus, o Eterno. E é muito interessante, porque nós vamos olhar para Deus e nós vamos então ver como Deus existia nesse período. Isso parece um tanto difícil, né?
Mas sabe que a Bíblia, ela nos dá alguns flashes. E eu falo flashes porque a Bíblia não trata desse assunto com profundeza, mas ela nos dá alguns flashes para que nós possamos afirmar o que hoje vamos falar aqui. Então, o que eu quero dizer é que nós vamos tratar de um conceito bíblico. Os teólogos afirmam que a Trindade vivia num movimento coreográfico perfeito e harmonioso. Pai, Filho e Espírito Santo se moviam de uma forma harmoniosa entre eles. A este movimento, os teólogos chamam de pericoreses. Pericoreses. Mas pericorese é uma palavra grega que traz para nós o significado do tema de nossa mensagem. Ela é composta de 2 radicais e de um sufixo. Um radical peri significa ao redor, em volta, e daí vem a palavra periferia. O segundo radical é o radical core, que significa dança. Daí nós temos coreografia. E o sufixo eses, que é usado para expressar ações. Então, é um movimento, é uma ação. Deus dança ao redor de si mesmo. Que coisa maravilhosa! Isso significa que Deus coabita um no outro, isto é, o Pai habita no Filho, o Filho habita no Espírito, que habita no Pai e no Filho. Fazem morada um no outro. A palavra significa, de uma forma simples, que é uma dança onde as 3 pessoas estão completamente entrelaçadas uma com a outra. Dançam em uma sintonia perfeita, numa sintonia harmoniosa, onde existe uma entrega completa um para o outro, num perfeito e puro amor. A comunidade do amor, formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E eles compartilham da vida um do outro, de uma forma completa, sem, contudo, perder a identidade. Alguns textos bíblicos nos informam isso. Jesus afirmou: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus disse: eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que, ora, o Espírito é chamado como Espírito Santo, ora, o Espírito é chamado de Espírito de Deus, ora, o Espírito é chamado como Espírito de Cristo. Porque eles vivem nessa dinâmica, nessa dança harmoniosa, perfeita, numa vida entrelaçada, onde a vida de um preenche a vida do outro. É algo que talvez nós não consigamos compreender plenamente. De forma que um contém o outro e é contido pelo outro. Contudo, sem perder a identidade. Às vezes, o Pai conduz a dança. Às vezes, o Filho conduz a dança. Às vezes, o Espírito conduz a dança. E nós olhamos para a história e nós percebemos esse movimento dentro da história. E muitas vezes um está em evidência, outra vez o outro está em evidência, neste movimento e nessa dança contínua sem fim, que produz vida. E em meio a essa dança,
Deus decide, em algum momento dessa eternidade, em algum tempo que ainda não havia sido definido para nós, Deus decide criar. E eu fico imaginando que Deus cria os querubins, Deus cria os serafins, Deus cria legiões de anjos. E Deus, neste movimento perfeito, harmonioso, e agora aqueles anjos ao redor, entoando cânticos ao Deus Todo-Poderoso. E o salão celestial formado, que lindo. Mas Deus decide então criar os céus e a terra, conforme nós lemos em Gênesis 1:1, e Deus cria o universo, conforme nós hoje conhecemos, e Deus vai criando, mas no sexto dia, diz a palavra de Deus, Deus cria um ser, a coroa de toda a sua criação, um ser feito à sua imagem e semelhança, um ser chamado humano. E Deus o faz à sua imagem e semelhança para que esse ser pudesse participar dessa dança, da comunidade do amor, dessa dança existente entre Pai, Filho e Espírito Santo. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, não sem um propósito, mas com o propósito de que esse pudesse viver junto com eles nessa dança perfeita. E nesse salão celestial construído por Deus, o homem pudesse viver abundantemente. Assim era o paraíso. Assim é o que acontece antes do homem e da queda. O homem estava ali com Deus, vivendo debaixo desse cuidado, desse movimento de Pai, Filho e Espírito, e Deus passeava no Éden, Deus conversava com o homem, se relacionava perfeitamente com o ser humano, e a vida de Deus sustentava o homem e toda a sua criação. E eu imagino comigo, porque lá em Colossenses diz assim que Deus criou os céus e a terra, e Deus criou todas as coisas nele. Então eu imagino que lá no início de toda a existência, em algum espaço dele mesmo, Deus criou todas as coisas, e tudo subsiste nele, e depende dele. E Deus faz o homem, e dá ao homem o privilégio de participar dessa dança magnífica, perfeita. Entretanto, o homem causa uma ruptura naquela linda dança. O homem escolhe dançar sua própria dança. O homem escolhe romper com Deus e dizer: eu mesmo vou conduzir a minha vida, eu mesmo vou ditar o ritmo que eu quero dançar. Conforme nós lemos em Gênesis capítulo 3, quando ele come do fruto da árvore, e ele estava dizendo: serei como Deus. E neste momento, algo acontece naquele salão celestial. E eu quero que você olhe bem para mim agora, neste momento. Porque eu quero que você fixe uma imagem na sua retina. Porque nós vamos olhar para essa imagem de uma maneira especial. O homem resolveu dançar, criar sua própria dança, seguir seu próprio ritmo. E o homem vira as costas para Deus, e o homem sai e vai se afastando daquele salão celestial. Você consegue enxergar o homem andando e se afastando de Deus? E eu fico imaginando que Jesus olha para o homem que está se afastando, e Jesus imediatamente vira para o Pai, levanta suas mãos e diz: Pai, eu morrerei por eles, pela humanidade que estava ali em Adão. E eu consigo ver a luz do Pai refletindo sobre o Filho, e aquela luz sobre o Filho
faz surgir uma sombra, projetando a imagem da cruz. E essa imagem da cruz vai se estendendo até os pés daquele homem. Você consegue guardar essa imagem? O pai olhando para o filho, a luz que emana do pai sobre o filho faz nascer uma cruz no chão que segue até o homem. Segura, aperta pause aí, segura essa imagem com você, porque nós vamos voltar nela. A cruz surgiu na eternidade. Ela não surgiu no nosso Cronos, ela não surgiu há 2000 anos atrás, ela não surgiu há 2500 anos atrás, ela surgiu lá, no salão celestial, na eternidade. O nosso Cronos, esse tempo que nós conhecemos, ele é um tempo dentro da eternidade, um tempo criado por Deus, para poder nos restaurar e nos conduzir de volta à eternidade. Entendeu? Deus abriu um templo dentro da eternidade para poder restaurar-nos e nos levar de volta para o salão celestial. Deus quer te levar de volta para dançar com Ele. Deus quer nos conduzir de volta e nós vamos ver isso hoje. E com essa imagem na sua retina, nós vamos agora olhar algumas passagens da Bíblia. Primeira coisa, nossa primeira divisão dessa noite é: Cristo sofreu e morreu a nossa morte. É interessante, porque Jesus estava junto com o Pai, naquela comunidade de amor, dançando naquele movimento perfeito, e Jesus teve que deixar o salão, Jesus teve que deixar o baile celestial, aquela dança perfeita, com o Pai, com o Espírito, porque quando o homem decidiu romper, Jesus se colocou diante do Pai, para poder se colocar como o instrumento de salvação. E Paulo descreve isso da seguinte maneira em Filipenses capítulo 2, do verso 5 a 8. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse texto, possam acompanhar na tela. Filipenses 2, 5 a 8. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. E qual a atitude de Cristo? Aqui tem uma coisa maravilhosa. Olha, o texto diz: embora sendo Deus. Sabe que todas as vezes que nós lemos esse texto, ou pelo menos a grande maioria das vezes, nós temos a tendência de ler esse texto olhando para Jesus, o homem. E aí nós pensamos assim: puxa vida, né? Jesus teve fome, como um ser humano, como você e eu. Quem sabe você está aqui agora, nesse momento, está com fome. E aí nós pensamos assim: mas Jesus, mesmo com fome, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele podia, se ele quisesse, fazer aparecer um Big Mac na mão dele. É Deus, mas ele não fez. Você pode pensar: Jesus teve sede. Puxa, Deus com sede, ele até poderia, se ele quisesse, né, fazer aparecer lá uma Coca-Cola, né, um Guaraná gelado, mas ele não fez. Puxa, ele sendo homem não considerou. Para, nós estamos lendo o texto da terra, vamos voltar a isso. Lembra da imagem?
Jesus se colocou diante do Pai, e ali ele diz: Pai, eu morrerei por eles. O texto está se referindo a este momento. Seja a atitude de vocês como a de Cristo. Embora sendo Deus, ele não está, embora sendo homem, embora sendo Deus. O texto original do grego, eu fui pesquisar, diz assim: o qual existindo na forma de Deus. É mais claro, né? O qual existindo na forma de Deus, não ainda na forma de homem, mas na forma de Deus. Ele não considerou o ser igual a Deus algo que ele devia apegar-se. E eu fico imaginando Jesus, o Pai olhando, e Jesus, quando dá aquele grito ao Pai, diz: Pai, eu morrerei por eles. Ele o fez, porque ele ali, Deus, foi capaz de abrir mão da sua própria divindade. Não é o homem abrindo mão da divindade, é o Deus abrindo mão da sua própria divindade para se fazer homem. Mas esvaziou-se a si mesmo, diz o texto, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Veja, na forma de Deus, ele abriu mão da sua divindade. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Eu vejo duas vezes aqui Jesus se humilhando. Primeiro, ele se humilha sendo o Deus que não se apegou ao ser Deus e abriu mão e se tornou homem como eu e você. E por fim, mesmo na forma humana, versículo 8 diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Mesmo sendo homem, ele morreu a pior de todas as mortes. Porque morrer a morte de cruz significava você ser desprezado, rejeitado, maldito. Era uma morte para as piores pessoas possíveis. E ele foi em direção a essa morte para poder nos salvar. Isaías escreve isso de uma forma linda. Isaías 53, verso 3 ao 6 diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Vejam, foram as nossas enfermidades, as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Todos nós, tal qual ovelha, demos as costas para Deus. Todos nós, um dia decidimos seguir a nossa própria dança, fazer o nosso próprio ritmo. Cada um se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. No domingo passado, o pastor Eduardo e o pastor Alexandre, eles responderam a uma pergunta: quem matou Jesus? Ou quem o crucificou, se eu não me engano, foi outro tema. Eu não quero responder essa pergunta, o pastor já respondeu essa pergunta, mas eu quero dizer quem enviou. Ou o que, na verdade, enviou Jesus para a cruz. O que enviou Jesus para a cruz não foi somente a ambição de Judas, não foi somente a inveja dos sacerdotes, e não foi tão somente a covardia vacilante de Pilatos, mas foi a nossa própria ganância, a nossa própria inveja, a nossa própria covardia, a nossa própria decisão de seguir a nossa própria dança e música. Eu não sei como descrever para vocês a dor vivida por Jesus,
naquelas 6 horas finais da sua vida. Muitos de vocês já devem ter visto filmes descrevendo, mas a dor é indescritível. Jesus foi chicoteado por diversas vezes. E o chicote que foi usado, não é esse chicote do Indiana Jones, é um chicote que possui diversas tiras, e nas pontas destas tiras haviam pedaços de metais ou de ossos, e que quando o soldado então batia, aquelas pontas encravavam na carne de Jesus, e quando ele puxava, aquelas pontas trazia e rasgava a carne. E as costas de Jesus toda dilacerada. A dor já era grande. E eu fico tentando imaginar quando colocam ele naquela madeira, e não pensa você que alguém foi lá e lixou aquela madeira. Possivelmente aquela madeira estava cheia de farpas, foram cortadas simplesmente para colocar aqueles homens que eles consideravam malditos. E aquelas farpas agora penetravam na carne que já estava rasgada, a dor era intensa. E o que dizer das mãos pregadas, os músculos estirados, o desejo de puxar ar e não conseguir, porque os músculos estão todos estirados, esticados. Eu não sei dizer o tamanho dessa dor, mas ela foi por nós, por causa de mim e de você. Mas você sabe que eu ainda acredito que essa não foi a maior de todas as dores de Jesus? Porque existe uma dor que eu acredito que está lá em Isaías 53, versículo 11, que fala assim: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Depois do sofrimento de sua alma, há uma dor, a dor da alma. E a dor da alma nós não temos como sequer mensurar. Mas há uma dor que Jesus expressa em sua oração. E eu não tenho como explicar, mas eu vou dizer algo para você. Essa é a dor da saudade. A saudade de voltar a dançar com o Pai, com o Espírito, porque ele estava vivendo como homem, limitado, como homem. Ele teve que sair do salão, da qual ele vivia na eternidade, na comunhão perfeita, harmoniosa. E essa é a dor dele. Como te expressar isso eu não sei. No último Natal, eu fui para Londrina com a minha esposa, com meus filhos, e eu retornei para cá sozinho. A Silvana e as crianças ficaram com meu pai, com a minha irmã. Eu fiquei no meu apartamento sozinho. Era estranho demais. Eu deitava, olhava para o lado, a morena mais linda não estava lá. Sozinho. Aí você acordava, esperava para ver, quem sabe, né? Não adiantava, né? Ela não estava lá. Andava pela casa, o silêncio, não tinha a voz do Danilo, não tinha a voz do Tiago. Agora você imagina o sentimento de Jesus, porque eu vou te dizer, eu sou imperfeito, minha esposa é imperfeita, meus filhos, e na dança da vida, de vez em quando eu dou uma pisada no pé dela e ela grita comigo, às vezes ela pisa no meu e eu grito com ela, entretanto eu não consigo viver sem que aquela linda morena esteja presente. E nessa dança celestial, perfeita, harmoniosa, onde Pai, Filho e Espírito completam um ao outro, a saudade de Jesus era imensa. E Jesus mostra isso para nós na sua oração, em João capítulo 17, versículo 5, e diz assim: e agora, Jesus está dizendo, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Qual é a glória que Jesus está querendo? Jesus está querendo um carro novo? Não. Jesus está querendo um trono de ouro? Não. Porque essas coisas para Ele não têm valor.
aquele que abriu mão da sua própria divindade, o que ele anseia, o que ele deseja, é voltar a bailar com o Pai, com o Espírito, é viver nessa comunhão e nessa comunidade perfeita de amor. Mas o mais bonito de tudo isso é que ele não quer ir sozinho. E é por isso que ele morreu. Ele morreu como propiciação dos nossos pecados. Propiciação é um ato realizado para aplacar a ira de Deus, de modo a ser satisfeita a santidade e a justiça de Deus. Nós não estamos falando de um Deus irado, perdido, não, nós estamos falando de um Deus que é justo, e que quando o ser humano pecou, Romanos capítulo 6, verso 23 nos diz, o salário do pecado é a morte. Quando o homem pecou, o homem se colocou debaixo da condenação da morte, e a justiça de Deus fala alto, e era necessário que o homem então pagasse esse preço. Ele não podia permanecer no salão celestial sem que o preço fosse pago. E é por isso que Deus tira o homem do salão celestial, tira o homem do paraíso, para poder tratar conosco, para poder restituir a vida a nós, para que nós possamos dessa forma voltar. Mas para que fosse satisfeita a justiça de Deus, o preço tinha que ser pago, e por isso nós vimos e lemos aqui hoje, Jesus morreu a nossa morte, pagou o preço, para que nós pudéssemos desfrutar agora da segunda parte desse versículo. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus é misericordioso, Deus é justo e Deus é gracioso. E precisamos entender isso. A misericórdia de Deus se faz quando Deus não dá a nós o castigo que merecemos. Nós merecíamos a morte, e Deus foi misericordioso conosco. Mas justiça é dar aquilo que a pessoa merece. E merecíamos a morte. E para que a justiça fosse feita, Jesus foi castigado e morreu em nosso lugar. E aí Deus então vem e nos concede graça. Porque a graça, além dele ter sido misericordioso, de não ter nos dado castigo, além dele ter feito a justiça através do seu Filho que morreu a nossa morte, ele vem e nos oferece vida e vida eterna. O que Deus está oferecendo e o que Deus está dizendo é: vem dançar comigo hoje, volta para mim, vem dançar essa dança da vida. Nós precisamos retornar para Deus. Deus em Cristo Jesus morreu a nossa morte, pagou o preço dos nossos pecados e dessa forma nos oferece de graça a salvação. Em Cristo Jesus somos libertos da condenação que estava sobre nós. Nele somos justificados e pela fé recebemos esta graça. Pela fé nos apropriamos da salvação que nos foi conquistada por Cristo. Amém? Cristo morreu para te conduzir de volta a Deus. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 diz: pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Isso aqui é um celular. Poderia ser o homem. Enquanto ligado à fonte de energia, ele tem vida. Enquanto o homem estava dançando com Deus no paraíso, a vida de Deus fluía. Mas quando o homem decidiu sair do salão, a vida se tornou limitada. E esse celular, se não voltar à fonte de energia, ele vai acabar, vai apagar. E o único jeito dele voltar à fonte de energia, ele precisa se conectar de novo
precisa ser ligado lá. Se nós não voltarmos, se nós não nos conectarmos de novo com Deus por meio de Cristo Jesus, nós iremos acabar. Se conectar com Deus é entrar na dança da Trindade. É se deixar ser conduzido por Deus na dança da vida. Se conectar com Deus é viver novamente dependente dEle. É você deixar ser levado pelo cuidado, pela provisão de Deus. Se conectar com Deus é você dançar com Ele e deixar Ele conduzir você na dança. Não tente mais se conduzir na dança. E eu quero poder fechar com vocês lendo João capítulo 17, verso 20 e 21. Diz o texto assim: minha oração, Jesus está orando, e ele diz, minha oração não é apenas por eles, ele está se referindo aos seus discípulos que estavam ali, rogo também por aqueles que crerão em mim. Agora você pode colocar o seu nome aí, o meu nome, é por nós, e por meio da mensagem deles, para que todos, veja, Jesus está orando para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está dizendo de uma forma simples: Pai, eu oro, para que assim como eu danço com o Senhor no salão celestial, eu sou um com o Senhor é um comigo, eu habito no Senhor, o Senhor habita em mim, Pai, eles também venham dançar conosco. Jesus não quer ir sozinho, Ele quer nos levar, Ele te convida para isso. A oração de Jesus nos ensina que a dança da Trindade é uma dança inclusivista, aberta para todos que desejam participar. Isto significa que somos chamados para vivermos de forma aberta ao outro, a incluir o outro em nossas vidas. E eu quero lançar aqui 3 perguntas para uma reflexão. Se você deseja viver conforme a cruz, você precisa considerar, primeiro, a realidade de que Jesus morreu por você e que Ele te convida para dançar com Ele. E aí, vai dançar com Deus? Se você deseja viver conforme a cruz, você também precisa considerar quais são os valores que sustentam suas escolhas. Porque dançar a sua própria dança, no seu próprio ritmo, não é dançar com Deus. Porque dançar com Deus é deixar Deus conduzir a dança da vida. E se você deseja viver conforme a cruz, esteja aberto para novos relacionamentos, com o fim e o propósito e a intencionalidade de levar eles também a dançarem com Deus, junto com você. Deus abençoe a todos vocês.